Pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir lhes perguntou Jesus: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse Jesus: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere está sendo, o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Esta é a última ceia, segundo a versão de Lucas, e que começa com uma declaração de Jesus, dizendo: Eu estou ansioso para tomar esta ceia com vocês. Muito ansioso. Porque em verdade eu vos digo que eu não tomarei de novo, não tomarei do fruto da videira outra vez, até que esta ceia, esta comunhão se cumpra no reino de Deus. Dito isto, ele toma o pão, parte, toma o cálice, abençoa, dá aos discípulos, reparte entre eles. Enquanto isso vai acontecendo, ele faz uma alusão ao traidor, que está com a mão à mesa para pegar do pão.
A seguir, surge entre eles uma questão, durante esse processo de comer do pão e tomar do cálice, que é sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui em Lucas ainda há o acréscimo do elemento estético, das aparências, das performaticidades, do behaviorismo, do comportamento, dos modos e das etiquetas de piedade. Quem é que parece ser o maior? Ou quem é que serve mais, quem é que trabalha mais, quem se afadiga mais, quem se preocupa mais, quem descansa menos, quem dorme menos, quem se dá mais, quem tem uma carga horária maior, quem banca mais coisas. Esse é um assunto que surge. Aí Jesus diz, olha, é assim entre reis, governadores, os critérios de avaliação são outros. Mas aqui entre vocês não é assim, entre vocês não é o garçom, aquele que serve, que é o maior. Quem está sentado à mesa é o maior. Ou não é assim que vocês se sentem? Vocês não vão a algum lugar para comer e pedem ao garçom, garçom, por favor, me sirva. Por que justamente aqui, aquele que está servindo é considerado o maior? Por que vocês não entendem que aqui quem está servindo é o garçom do pão da vida, da palavra? Porque eu no meio de vocês não estou sentado recebendo nada. Eu no meio de vocês sou o garçom, eu sou o que serve. Assim também é com vocês, o menor é o maior. E aquele que aparenta ser o maior, esse é pequenininho. Porque os critérios só são conhecidos por Deus e eles existem nesse caminho do serviço que só Deus pondera e avalia como verdade do coração, porque ele não se vincula às exterioridades nem às aparências de ser. Ou é ou não é. Aí prossegue-se um pouco mais e ele entra num outro assunto, que tem a ver com o estado de Pedro naquele dia, naquela hora, naquela noite. Simão, Simão, Satanás vos reclamou, vos demandou, vos requereu, vos pediu para vos peneirar, como se peneira o trigo. Pediu para botar você na peneira e sacudir todo, para ver o que fica. Para ver do que você é feito, de que natureza, de que qualidade, de que substância você é produzido. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. E Pedro disse, obrigado, Senhor, pela gentileza, estou muito grato mesmo, a sua intercessão é muito importante, graças a Deus, aleluia, que o Senhor está orando por mim, mas eu quero dizer o seguinte, fique tranquilo com relação a essa parte, porque eu estou disposto a ir com o Senhor para a prisão, como também até para a morte. Então, ore, mas não precisa se estafar, porque a minha parte eu seguro. E Jesus disse, Pedro, em verdade, eu te digo que hoje à noite tu negarás que me conheces 3 vezes antes que o galo cante, mas deixa isso para lá. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, Jesus não sabia como ia ser aquela ceia? Será que ele não sabia o que ia rolar naquela ceia? Se um traidor à mesa, que já tinha feito um acordo anterior, a maior cretinagem histórica, acertado o dinheiro, ponto de encontro, de entrega, como é que ele iria entregar o sequestrado, quais seriam as senhas, tudo pronto. E tomando assento à mesa e comendo com ele. E Jesus dizendo, como eu estou ansioso para tomar com vocês esta ceia. Digo, pelo amor de Deus, ele não sabia o que ia acontecer naquela ceia. Aí em seguida, ele diz, olha minha gente, a minha ansiedade é porque em verdade eu vos digo, eu não tomarei essa ceia do fruto da videira outra vez, até que eu tome convosco no reino de Deus. Diz palavras de graça e de misericórdia, reparte o pão, se oferece, se dá, se entrega. Se simboliza no pão e no vinho,
falando da oferta de misericórdia, graça e salvação que ele dá a todos os homens que queiram. E depois diz, mas a mão do traidor está comigo à mesa. Depois eles, não contentes, suscitam a questão de quem é o maior. Aí depois Jesus chega e diz, olha, eu não disse a vocês antes, quando vocês foram por aí, que não levassem coisa alguma. Agora eu estou dizendo, levem. E tem mais, se estiver sobrando uma capa em casa, vendam e compram uma espada. Aí eles se manifestaram lá e disseram, Senhor, tem duas aqui. Aí Jesus disse, basta! E terminou a ceia assim, basta! Basta! Esse texto é interpretado de muitas maneiras diferentes. A interpretação mais convencional e clássica dele é aquela que simplesmente se aferra a essa manifestação verbal de Jesus quanto a dizer que estava ansioso para tomar a ceia, porque na verdade ele só tomaria de novo do fruto da videira até que o tomasse no reino de Deus com eles. Aí de repente essas palavras fizeram com que tudo mais que fosse acontecer, fizeram com que praticamente todas as demais ceias desta vida fossem adiadas, até aquele dia em que a gente fisicamente tome de novo a ceia com Jesus. A maioria interpreta assim. São os teólogos de natureza escatológica, dispensacionalista, que jogam isso lá para o outro lado. Até porque mais adiante Jesus faz alusão ao fato de que haverá o dia em que os 12 apóstolos haveriam de julgar as 12 tribos de Israel. Aí é que eles vinculam mesmo, fazem disso apenas um acontecimento para ter seu cumprimento, sabe Deus quando? No futuro, quando o Senhor voltar. E se impõe sobre Jesus um jejum de ceia até lá. A gente se reúne para tomar a ceia, mas ele não está tomando nenhuma conosco. Porque ele não vai mais tomar do fruto da videira até aquele dia. Então a gente está tomando sozinho. Sempre. Jesus está fora da ceia. Ora, com Jesus presente na ceia, o traidor está com a mão à mesa, com Jesus presente à ceia e ministrando-a, eles discutem sobre quem é que parece ser o maior. Com Jesus presente à ceia e à mesa, quando Jesus diz, olha, houve uma hora em que eu disse, vão sem nada, agora está tão perigoso que eu estou dizendo, preparem-se, quem tiver uma túnica venda e compra uma espada. Eles disseram, não precisa não, que a gente já se adiantou, tem duas grandonas aqui, Senhor. Com Jesus presente à mesa, os caras vão armados, cada um com sua R15, eram 12, tinham 2 espadões. Vocês imaginam a divisão de beligerância, de hostilidade presente. No meio de 12 santos, 2 espadas desse tamanho. Um deles se chamava Apóstolo Jorge. São Jorge. A espada dele para matar o dragão. Agora, sem Jesus à mesa, como é que fica, hein? A maioria das ceias que a gente toma é sem Jesus à mesa. É apenas para a gente ir ganhando crédito e se credenciando para aquela ceia que haverá naquele dia. Então a gente vai aqui fazendo as limpezas, os que tratam o assunto com alguma seriedade, a maioria não. Participa apenas de um rito mecânico de benefício espiritual que supostamente está embutido na própria coisa que se toma, como se fosse um remédio que já viesse carregado das suas próprias capacidades e potências de fazer o bem, independentemente da consciência ou não do paciente. É assim que a maioria trata. E a gente traz para a mesa, normalmente são questões de culpa. É o pão da culpa. Senhor, vou tomar esse pão, mas eu prometo, Senhor, que é a última vez que eu tomo nesse estado que eu estou agora. Prometo.
Me ajuda, se eu não tenho força de jeito, me ajuda a largar esse negócio. Jesus, bendito, por que eu sou assim, tão miserável, desgraçado? A força, Senhor, força, eu vou, a força. Aí ele come, Senhor, é pão, meu irmão, é pão. E ele fica comendo e pensando que, comendo, a força, comendo. Ainda fica muito magoado se ele comer uma quantidade grande. Tem gente que não pode botar pão para dentro da azia. Aí ele fica até dizendo, mas Senhor, até o pão da ceia me fez mal. Ele queria uma suspensão de fermentação para o pão da ceia. Bebe do cálice. Senhor, eu não devia estar bebendo esse cálice. O sangue que tinha que ser derramado era o meu cretino. Safado, eu sou esse cara absolutamente cínico, tem essas crises de ciúme uma vez no mês, ainda bem que só tem ceia uma vez ao mês, porque se tivesse toda semana eu ia viver numa culpa muito grande. Senhor, obrigado, agora me dá uma força, para eu passar por cima disso tudo. Eu te prometo, se o Senhor não fizer nada de ruim cair em cima de mim esse ano, porque eu não vou conseguir me libertar disso esse ano, eu tenho pelo menos mais umas 12 ceias para tomar nesse estado. Por favor, me abençoa, porque até o fim de 2008 eu vou resolver isso. Aí a gente vai comendo essas ceiazinhas, doentes, culpadas, pequenadas, cheias de barganha, despachos, com Jesus presente, com Jesus ansioso para tomar do pão e beber do vinho com eles, confessando a ansiedade. O que está presente à mesa é traição, é discussão sobre supremacia, é embotamento mental que não consegue ver nem a ironia da fala de Jesus quando diz, quem tiver uma túnica agora venda e compre uma espada, e eles já dizem, tem duas aqui, a ponto de ele dizer, basta, chega. O que será da ceia sem ele? Se com ele fica assim, sem ele fica como? Fica nossa. De fato, haverá um dia em que o Senhor Jesus, todos nós, todos os seres de todos os tempos, de todas as épocas, incluindo esses apóstolos aqui, estarão à mesa com Ele, e haverá uma manifestação cósmica dessa celebração da vitória e da graça e da redenção do Cordeiro de Deus sobre todas as coisas. No entanto, nenhum de nós tem que esperar essa hora chegar, porque acerca dessa hora, existencialmente falando, Jesus diz, ela vem e já chegou. Está aqui entre nós. Primeiro porque ele ressuscitou, e diz o livro de Atos dos Apóstolos que ele comeu e bebeu com os seus discípulos durante 40 dias, depois que ressuscitou de entre os mortos. Partiu o pão, bebeu o vinho, e alguns deles no início o reconheceram no ato do partir do pão, como os dois que estavam indo para Emaús. De modo que se a gente quisesse aferrar até mesmo as materialidades da confissão de Jesus, de que desejava ardentemente tomar aquela ceia, porque não tomaria outra vez, senão com eles no reino de Deus, até se for assim, o cumprimento já aconteceu, porque o reino de Deus se estabelece, se instaura em duas perspectivas mais do que em quaisquer outras. A primeira é quando Jesus vence a morte. Estamos conversados para sempre com a morte, diz Deus na ressurreição. Segundo, porque o reino de Deus se manifesta de modo invisível dentro de cada um de nós, e no presente momento histórico, quem esperar ver o reino aqui, ali, além, Jesus diz que vai seguir falsos profetas, falsas ideias, falsas perspectivas, miragens e ilusões, porque ele diz, não está lá, nem está além, está aqui.
Aí eu posso convidá-lo para a ceia hoje. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta é a ceia do Senhor e hoje é o dia desta ceia. Agora, o que nós estamos trazendo para ela? Os nossos pactos de morte, os nossos conluios de Judas, as nossas negociações que traem o espírito da consciência e do Evangelho, que a gente está trazendo para a mesa. A fogueira, a paixão e a pirotecnia das nossas vaidades, da mente cristalizada e que vive em função de comparações, de medições, de invejas, de ciúmes, de competição, de busca de supremacia, de aferramento àquilo que parece ser melhor e mais importante. É isto que trazemos à mesa, este é o tema das nossas conversas existenciais. Com que mente a gente se aproxima da mesa? Com essa mente fechada, materializada, que escuta apenas com os ouvidos, mas que não discerne nada com o coração, que consegue ouvir a ironia de Jesus dizendo: olha, a hora ficou tão difícil que antigamente eu disse não levem nada, agora eu estou dizendo carreguem alguma coisa com vocês, e quem tiver uma capa venda e compra uma espada. E eles disseram: o Senhor já está aqui. A mente não tinha nem capacidade de entender a ironia, de modo que Jesus termina aquela ceia com um basta. Hoje à noite, como eu disse, eu só tenho uma pergunta a você. O reino de Deus está estabelecido no seu coração, na sua vida, na sua mente, pela fé, na sua consciência? Porque se o reino de Deus estiver presente em mim, Jesus está tomando esta ceia comigo. Mas se o reino de Deus não estiver presente em mim, eu estou tomando essa ceia com Judas, eu estou tomando essa ceia com um Pedro afoito, prepotente, eu estou tomando essa ceia com os irmãos burros, que acham que o Deus que é amor muda de ideia no meio do caminho e manda comprar espada. E que ainda se oferecem para atender à vontade de Deus como cruzados de Jesus, dizendo: já tem duas aqui, Senhor, fique tranquilo. Quem é o Jesus da sua ceia? Como você o vê? Como você o concebe? Onde estão as suas espadas hoje? Veja quais são os temas da sua vida. Quais são as suas discussões, as suas questões, as suas importâncias, as coisas que ocupam o seu pensamento. E veja se elas não se relacionam justamente às coisas acerca das quais Jesus diz: não é assim entre vós. Ou veja, se o grande ânimo no seu coração não é aquele de pensar que ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não se movimenta, justamente por isso ele é o nosso santo padroeiro, é o nosso Jesus do bom fim. Mas dá para eu fazer um acordo com Caifás, com o templo, com os sacerdotes, com as raposas, com as cascavéis, com toda a perversidade, com toda a peçonha da vida, que não tem problema. De fato, eu continuo vindo, tomando essa ceia com ele, porque é uma coisa estranha que eu tenho que dizer a vocês, diria Judas. Eu gosto do homem. Não posso fazer nada, eu fiquei apaixonado, de fato, eu o traí de paixão.
o traí por amor. Ele me desapontou profundamente. Eu estou aqui colocando a minha fé em uso, ele diria, até o final. Porque se ele é Deus, na hora H ele vai quebrar as cordas, como Sansão. Se não é, eu vou chorar, mas eu segui uma pessoa enganada. Agora não custa nada fazer isso tudo e botar um dinheirinho no bolso, que eu não sou de ferro. Ou vocês acham que Judas não teve esquemas de auto-enganos, de autojustificação, de conversas e diálogos com ele mesmo para diminuir o tranco das ações? O que você traz para essa mesa? Os seus pactos com a morte? O que você traz para essa mesa? As suas discussões com os temas da anticonstrução espiritual que fazem apenas a ereção de ídolos e de fariseus e de estereótipos, mas não constroem nada para dentro do coração? O que você traz para esta mesa? As suas espadas? Porque nessa hora a gente tem que andar armada, afinal de contas, os tempos mudaram tanto que hoje em dia a gente pede permissão a Deus e saca da espada em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe que mesa é essa, e você sabe se Jesus vai participar dela com você hoje ou não. Da minha eu sei, pela misericórdia de Deus, ele vai participar. Meu coração está desarmado, não tenho espada nem aqui, nem em casa, nem em canto nenhum. Nem fora, nem dentro, nem na alma, nem na mente, nem no pensamento, nem na intenção, nem na motivação, contra ninguém. E se eu estiver enganado, que o Espírito Santo me moleste, mas a minha alma não carrega a espada. No meu coração não há questões, não há discussões. Eu estou onde Ele me puser, eu sou quem Ele me fez. Eu só quero ser diferente de como eu sou, porque eu quero ser semelhante a quem Ele é, para que eu me torne mais eu nele. E os meus pactos com a morte estão desfeitos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Que todos eles, conscientes ou inconscientemente, sejam partidos e quebrados, porque quebrados e partidos já estão na cruz. E eu convido o Senhor para comer o meu pão na minha boca. E eu convido o Senhor para beber o vinho na minha língua. Eu o convido para comer de novo, porque o reino chegou. Está dentro de mim, está dentro de você. Não precisa ficar adiado para um dia distante, escatológico. Pode ser este o dia. A boca é minha, come com a minha boca este pão, bebe com a minha boca este vinho e te alegra, porque o reino de Deus está presente em mim e em cada um dos meus irmãos. E que seja assim, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.